Porque o pensamento clínico e o diagnóstico da estrutura do paciente estão relacionados e são muito importantes. Sabe por quê? Porque a teoria jamais vai coincidir integralmente com a clínica. A gente vai estudar os aspectos teóricos e quando o paciente chega na nossa frente, ele é diferente do que a gente leu nos livros. Por isso que o pensamento clínico ele é tão importante, para a gente poder ver essa diferença e fazer as interrelações necessárias, né? Porque o paciente não vem puro. O paciente com uma estrutura psicótica, ele não vem completamente psicótico. A mesma coisa o perverso, né? Ele tem elementos das outras estruturas também presentes na sua própria estrutura. Mas a gente tem que ver que tem uma estrutura que predomina e poder, através do pensamento clínico, identificar essa estrutura e ver os aspectos que estão mais saudáveis e das outras estruturas que também estão presentes ali. E isso a teoria não nos ensina. Isso só é nos ensinado na prática clínica. O psiquismo, através da psicanálise, o aparelho psíquico, ele só pode ser indagado de forma indireta. Ele dá sinais. E através de como o paciente está conversando ali com a gente, na transferência, no que ele está provocando em nós, naquilo que ele repete, sessão após sessão com a gente, que a gente tem sinais claros de como é que foi a infância dele, de como é que ele construiu o seu aparelho psíquico, de como é que quais são os aspectos constitucionais que foram herdados geneticamente do paciente e quais são as questões ambientais, familiares e psicológicas que moldaram a sua estrutura e a sua personalidade. Então, a gente precisa, quanto profissional, deixar o nosso inconsciente ressoar, ter uma ressonância com o inconsciente do analisando. Para isso, a gente precisa, né, entender e raciocinar sobre a transferência desses objetos primários da infância do paciente sobre a pessoa do analista, através desses sinais que o paciente dá através da palavra, daquilo que ele fala e comunica com a gente. Não só a palavra como planejamento não verbal, mas essencialmente da palavra. E quando o paciente é convidado a falar sobre os sonhos, ele a maneira, não é só o sonho que importa, mas a maneira como ele conta o sonho para a gente, a maneira como ele usa o sonho na sessão. Isso tudo vai dar sinais de como é que são essa relação do paciente com os objetos primários da sua infância, que ele está repetindo na relação com a gente no consultório e que ele repete com as outras pessoas fora do consultório também. Ao perceber isso e ao responder de maneira diferente, como as outras pessoas respondem, nós damos a possibilidade do paciente de ter outros pontos de vista para a própria experiência emocional. Outro ponto de vista que provavelmente ele nunca teve, que provavelmente ninguém conseguiu provocar isso no paciente. E aí ele pode mudar. Ele num primeiro momento, ele vai sentir dor, ele vai sentir sofrimento, porque a psicanálise ela atravessa a dor para ajudar o paciente a melhorar, e depois ele vai achar outras formas de lidar com esse sofrimento, ele vai transformar o sofrimento dele. Um exemplo disso, por exemplo, né, do raciocínio clínico, é quando foram introduzidas as estruturas borderlines, né, que estão no limite da psicose e com a neurose. Dentro dessas estruturas, a gente tem que reconhecer os limites também com as múltiplas outras organizações que estão presentes. Então, nos casos borderline, nós vamos ver aspectos depressivos, nós vamos ver aspectos perversos, psicossomáticos, psicopáticos. Tudo isso, quando a gente estuda a teoria sobre a estrutura borderline, não fica claro para a gente. No pensamento clínico e no atendimento na prática, a gente vai se dar conta disso, que nas estruturas borderlines tem
essas múltiplas outras organizações presentes, e não só essas que eu falei aqui, tem várias outras também, aspectos fóbicos, aspectos obsessivos, né? Então, num primeiro momento, se pensou em relacionar essas organizações com a neurose, mas depois os psicanalistas foram entendendo que era necessário distinguir essa estrutura da neurose, que ela não era neurótica e não era psicótica, que era uma estrutura à parte, que englobava aspectos psicóticos, aspectos neuróticos e aspectos também das outras organizações, que é um quadro diferente de todos os outros, né? Que é um quadro onde, veja bem a diferença da psiquiatria. Quando é que a psiquiatria vai pensar em angústia de separação, né, e de angústia de intrusão em ambos os sexos? Não vai pensar sobre isso. Vai pensar sobre os sintomas. Quem está pensando no tipo de angústia que o paciente está tendo e a maneira como o paciente lida com essa angústia, somos nós, através do pensamento clínico, né, e no trabalho da transferência, na transferência